Demolidor é um super-herói da Marvel que foi criado lá em 1964 pelo Bill Everett e o Stan Lee com a colaboração do Jack Kirby. Este foi um personagem que de primeira, ainda que tivesse a sua revista solo, não fazia tanto sucesso quanto o Homem-Aranha, pelo fato de que ele lembrava o Homem-Aranha só com uma versão adulta e não tão com graça, por assim dizer. Até que, lá para o final dos anos 80, principalmente em 1979, o autor Frank Miller assumiu a fase do personagem e trouxe tudo que moldou este personagem até os dias de hoje. Colocou o Tentáculo, colocou a Elektra, colocou o Rei do Crime como vilão principal, já que antes este era um vilão do Homem-Aranha, e colocou como principal rival o Mercenário. Mas não só isso, em 1986 ele fez o quadrinho chamado Born Again, que aqui no Brasil se chama A Queda de Murdock, basicamente um clássico da Marvel, tal como um clássico dentro dos quadrinhos Demolidor. Foi o quadrinho que quebrou o personagem, colocou ele para baixo e ao mesmo tempo o trouxe de volta. É um quadrinho muito inspirador, porque neste quadrinho basicamente a Karen Page, que antes foi um par romântico do Demolidor, acabou caindo para o mundo das drogas e por droga revelou a identidade do herói para que pudesse ter mais droga, né? E essa revelação acabou chegando no Wilson Fisk, e o Wilson Fisk, rei do crime, quando descobriu, falou: eu vou acabar com a vida desse vagabundo que sempre me apurreou. E aí, quando ele faz isso, ele destrói a casa do Demolidor, ele joga o Demolidor pro lixo, tira a carreira dele, o Demolidor fica numa vida de merda, até que ele consegue se reerguer, ele reencontra a mãe dele, ele acaba fechando os laços ali com a Karen Page, os dois acabam ficando bem no final de tudo, e o Wilson Fisk perde, mas ao mesmo tempo ganha, porque no fim de tudo ele ainda sabe a identidade, ele ainda sabe como pode mexer com a vida do Matt Murdock. E gente, esse quadrinho acabou com as estruturas, entendeu? Foi quando nasceu ali um clássico da Marvel, ao mesmo tempo que trouxe a melhor história de todas do Demolidor nos quadrinhos até os dias de hoje. Então foi um momento em que a Marvel ficou: mano, o que a gente pode fazer agora? Que artista vai querer pegar a fase do Demolidor após o que o Frank Miller fez? Porque o que ele fez foi o principal, e até hoje é a fase que é considerada a melhor fase do personagem. Então o que é que eles podiam fazer? E aí veio a Anne Innocent. A Anne Innocent pegou a fase do herói para si e trouxe uma nova história, trouxe uma nova jornada, assumiu esse fardo, né, de seguir após a fase do Frank Miller, e vou te falar que ela fez muito bem feito, porque a fase que eu vou comentar hoje com vocês, e principalmente eu vou comentar uma história muito específica, envolve o que a Anne Innocent fez para com o personagem. Porque tal como lá na fase do Frank Miller tem uma edição muito específica com o Mercenário, que eu considero uma das melhores edições solos do Demolidor, dos quadrinhos e até mesmo dos quadrinhos em geral, a fase da Anne Innocent trouxe uma com o diabo, o capeta, o Mephisto, de uma forma que eu realmente não estava esperando e que ainda levou para certas consequências um arco no inferno que eu vou ter que abordar aqui. Eu espero de verdade que vocês continuem. Então bora lá, porque eu realmente tenho muita coisa para dizer sobre a fase completa da Anne Innocent com o Demolidor. Você costumava acreditar que um homem, não importa o quão pequeno, podia combater o mal, podia desafiá-lo, enfrentá-lo, e que você cresce até um tamanho enorme exatamente por esse desafio muito pequeno. Mas está esquecendo isso, Demolidor. Você é quase meu, Diablo. Um dia, vou inclinar a balança e você vai me receber nos seus braços, vai me abraçar, vermelhinho, de bom grado, assim como fez no bar. O que planejo nesse vídeo é tanto aprofundar essa história de modo completo para os que estão interessados apenas nela, como também de fazer uma análise sobre a fase da Innocent, já que metade da fase leva para este quadrinho e o que vem depois deste quadrinho é também muito importante, porque é um quadrinho que basicamente é um evento canônico, é o ponto de virada, sabe? É o momento entre a parte 1 e a parte 2 da fase dessa autora muito especial. Então, para aqueles que estiverem interessados na história completa ou na análise da fase como um todo, vão ter os dois neste vídeo. Eu espero de verdade que vocês vejam ele completo. Tal como é um vídeo que acaba servindo de recomendação. Vai ter spoilers? Vai ter spoilers. Mas é o tipo de vídeo que você também pode acabar vendo e falando: caramba, tá, realmente eu preciso ler essa fase. Então, seguindo.
A fase da Innocent começa muito legal, porque ainda que o Fisk tenha desmantelado a vida do personagem, tenha tirado a licença dele de poder ser um advogado, o personagem meio que se reencontrou com o herói e se entendeu com a Karen. Então quando você começa essa fase, ele tá vivendo um maior love com a Karen Page. Eles estão se entendendo com o trabalho, com o que eles podem fazer agora. O Matt encontra uma nova forma de ser um advogado, só que para o bem, fazendo uma coisa pública para as pessoas das ruas, para as pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado. Ele cria uma clínica só dele com a Karen, eles encontram um meio de ajudar. Tal como, eu acho que o único problema no começo dessas primeiras edições é o fato de que a Karen sente o Matt distante, ela tá conhecendo mais do lado dele como demolidor, ela tá vendo que ele luta bastante, que ele tá sempre indo para as ruas, ela tem medo de que ele não volte para casa. Então tudo isso mexe muito com a personagem e isso é muito bem trabalhado, sabe? Você traz um outro lado da Karen Page não só como o par romântico, mas como uma pessoa que se preocupa com o Matt e quer ele ver ele bem. Tal como, vale frisar, eu não lembrava disso na fase do Frank Miller, mas talvez tenha acontecido aí nesse meio tempo, quando rolou algumas edições, ou a queda de Murdoch, mesmo que eu não lembrava muito. O Fisk, de algum jeito, conseguiu pegar o Fogg para ele. Ele enganou o Fogg e fez o Fogg trabalhar para a empresa que ele mesmo controla. Então, o Fogg não está trabalhando mais com o Matt, o Fogg está de mal com o Matt, ou seja, a amizade dos dois tá realmente uma coisa fria e ele ainda tá trabalhando pra galera do crime, pra galera que ele e o Matt sempre prometeram combater. Então isso é muito interessante também. Porém, esse assunto é pouquíssimo abordado durante a fase e eu só coloquei aqui pra dizer que o Matt tem uma coisa a menos. Porém, esse não é o foco. Ele se dá bem com todo mundo, ele se dá bem com o bairro, com a cidade, ele tá num momento realmente muito bom. Tem uma galera ali da rua, as crianças assim, que anda de skate, que ele faz uma amizade, ele mostra como é que ele se vira no meio da rua. Então toda essa parte do quadrinho, da fase como todo, é muito legal. Tal como o que eu acho que é o melhor de tudo é o modo como existe um problema por edição que o personagem vai enfrentando. Alguns problemas são mais desleixados, envolvendo o Dente de Sabre, já outros são normalmente, né, é o que tem mais em grande maioria nessa fase, são interessantes porque eles sempre trazem alguma crítica. Então tudo isso é abordado de uma forma muito boa até que chega a Merit Floyd. A Merit Floyd surge aí como essa personagem que o Fisk quer usar para mexer com o Matt, para mexer com o Demolidor, já que obviamente ele sabe da identidade do personagem e ele sabe que esse herói está voltando com tudo. Mas eu gosto muito de como a Innocent demora para trazer o Fisk, tá? O Fisk ele vai voltar de verdade lá pro terceiro volume. Até o segundo volume você vai vendo o Matt seguindo com a vida dele, resolvendo certos problemas mais banais e ao mesmo tempo resolvendo crimes aí bem pesados, né? Onde a Innocent mostra muito das críticas que ela quer fazer para o nosso mundo como um todo. E aí quando o Fisk volta, o Fisk exatamente pega essa nova personagem e fala, mano, eu vou te usar, porque ela basicamente tem duas personalidades. Então uma personalidade vai mexer com o Matt Murdock, vai fazer ele se apaixonar por ele, né? Por ela no caso. E a outra personalidade vai mexer com o Demolidor. E isso vai sendo desenvolvido de uma forma muito legal. Ainda que eu acho que seja direto demais, tudo indica que a Merit Floyd, ela tem alguma coisa nela, sabe, na beleza dela ou numa aura que ela passa, que seja facilmente conquistável. Então fica muito claro que tanto o Fisk está conquistado por ela, quanto as pessoas que levemente conversam com ela acabam se apaixonando. E então ela usa isso a seu favor. Independente das personalidades, tá? Porém, o que acontece? Conforme ela vai se envolvendo com o Matt, ela realmente acaba se envolvendo emocionalmente num quesito a Mary do bem. Enquanto que a Mary do mal, que seria a Merit Floyd, acaba falando, eu vou usar isso a bel prazer. E é muito legal porque essa personagem, ela surge de um modo em que você não sabe o que esperar dela. Tal como você não sabe para onde a história vai com ela e você não sabe qual personalidade vai acabar ganhando em algum momento, porque direto as duas estão brigando uma com a outra, alguma tá tirando o controle da outra, porém você entende quem é mais forte que a outra, né? A mais apaixonadinha pelo Matt vai perder para essa que é a verdadeira vilã. E você se pergunta, pô, mas o Matt não está com a Karen Page? Sim. O Matt está com a Karen Page, ele começa a trair a Karen Page e é muito interessante porque o quadrinho ele vai mostrando como o Matt ele tá ficando fissurado nessa mulher. Eu não sei se propositalmente ou se realmente pela aura que ela transparece, mas é interessante porque tem um momento ali que o garoto ele tá conversando com o Matt e o Matt simplesmente ele não dá atenção, ele não escuta. Se o garoto estiver pedindo socorro, ele vai deixar isso de lado porque ele tá realmente encantado por essa mulher. No momento ali que ele fica evitando, ele não, eu não posso, não sei o que, ele abraça ela, ele quer beijar, mas não beija. E aí é legal porque o quadrinho ele vai tirando de cena e vai deixando para que você, espectador, tenha noção do que é que está acontecendo, sabe? De que
de que eles estão ficando, de que o beijo tá rolando, de que eles estão tendo esse momento, esse romance, mas meio que é proibido, né? Tanto pelo fato do Matt estar com a Karen, como o fato de que o Matt parece que não tá percebendo alguma coisa que tá ali e só a gente tá vendo. Então tudo isso vai culminar num momento catártico onde a Meredith Floyd vai aparecer, ela vai atacar como verdadeira vilã, vai atacar o Demolidor e vai acabar com ele. Isso vale dizer, tá? Ela já vai aparecendo dos dois jeitos. Ela aparece pro Demolidor como uma ameaça, eles lutam, só que ao mesmo tempo o Demolidor se sente conquistado porque ele gosta de Garota Má. E é legal porque eu vi uma entrevista da Innocent onde ela fala exatamente sobre o fato de que ela trouxe a Meredith Floyd pensando muito nos relacionamentos do Matt, no fato de que o Matt se apaixonou tanto por uma Karen Page, que é uma garota fofinha, romântica, doce, como pela Elektra, que é uma mulher má, é uma garota má. Então ele tem esse lado dele que gosta dos dois, que ele gosta da pessoa que mais vai depender dele, e ele gosta dessa pessoa que é totalmente independente, ele gosta dos dois extremos. Então ela quis trazer uma personagem que fosse esse meio termo, mas que ao mesmo tempo fosse os dois, ou seja, seria impossível ele não se apaixonar por ela. E isso eu acho muito interessante, porque é isso, o Matt, ele é o cara que ele gosta de mulher, independente dela ser vilã ou não, entendeu? Então ele acaba se envolvendo com ela ali. Isso não é tão, obviamente, desenvolvido nessa parte, porque ele entende que ela é uma ameaça, só que assim, tem horas que ela pega ele de perna, ela pega e coloca ele no chão, e ele não consegue meio que sair dali, entendeu? E ele não consegue porque ele realmente não consegue, ou ele não consegue porque ele quer ficar ali. Essa que fica a questão, entende? Mas de qualquer modo, chega uma hora que ela pega de surpresa, ela traz uma elite, e aí é muito interessante, porque vários vilõezinhos que foram apresentados durante as edições, a Meredith Floyd vai atrás de uma galera e traz todo mundo pra ir pra cima do Demolidor, pega ele de surpresa no momento que ele não tava esperando, no momento que ele tava mais relaxado, por assim dizer, até por ela saber da identidade secreta dele, então pega no momento desprevenido, e ele apanha, obviamente a Meredith Floyd não deixa ele ser derrotado, porque ela quer derrotar ele, e ela joga ele de uma ponte, gente. Então, tipo assim, é um momento que você fala, meu Deus, o Demolidor vai morrer. E ele cai no chão. E tudo indica que ele morreu. Esse é um momento muito já perto da virada entre os volumes, porque a Meredith Floyd vai falar com o Fisk fala, era pra você ter trazido ele pra mim. E ela fala assim, mano, eu não obedeço a você. Você todo esse momento achou que eu tava com você, achou que eu tava apaixonada por você, achou que a gente tinha alguma coisa, mas não é assim que funciona, entendeu? Você acha que você manda em mim? Você não manda em mim. Eu tomo as minhas próprias decisões. E aí ela vai embora, mas é legal porque antes dela ir embora, ela deixa um indicativo de que ela trabalha pra alguém ou de que alguém influencia ela. E esse alguém soa extremamente aterrorizante. E esse alguém fala com o Fisk de um modo tipo assim, eu sei que existe muito mal em você também, eu usei você todo esse tempo para com o Demolidor, porque o Demolidor é o cara que eu quero mexer. E para por aí. E você fica, caraca, é uma coisa que você não se atenta tanto até você reolhar a fase como um todo. Depois disso, a Meredith Floyd realmente vaza, ela vai embora, não tem um momento de despedida dela. Ela chega a passar pelo Matt no chão, ela não mata ele, ela não executa ele. Eu não sei se porque ela tem dó, ou se porque, sabe, se o sentimento da Mary do bem falou com ela naquele momento, ou se porque ela realmente falou, não, eu não quero matar esse cara, sabe? Tipo assim, quero deixar, ou se ela acreditou que ele tava morto, caído daquele jeito, né? Porque de qualquer modo, o Matt naquele momento, ele está num estado que tá chegando pra morte. Então ela vai embora, o Fisk para de agir pensando que o match Demolidor foi resolvido, porque realmente o Demolidor some de cena. E o que você tem nas próximas edições conecta com um arco que estava acontecendo na Marvel na época, que era da fase do Chris Claremont com os X-Men, que é o arco Inferno. Então vários bichos descem do céu, do limbo assim, e caem na Terra e começam a matar um monte de gente, atacar. As coisas tecnológicas assim, eletrônicas, começam a se transformar em capetas, em bichos. E aí uma edição você passa com o Demolidor vivendo uma coisa interna, mental, de sonho, onde ele tá tentando vencer o inferno dele para que ele consiga se reerguer, para que ele consiga retornar. E a outra edição é ele já meio que tendo voltado, só que meio que lutando, né, com esses bichos, esses demônios que estão aparecendo, né, ajudando a cidade de Nova York, enquanto que os X-Men não resolvem esse problema aí que, enfim, eles mesmos que trouxeram, né. Então, assim, é muito legal porque você vê muito do personagem, esse personagem que, ainda assim, ele se mantém lutando. Só que nessa, dois fatores importantes acontecem. Quando ele tá no hospital, que ele depois é encontrado, depois de ajudado no inferno, a Karen Page aparece, ela e a Mary. A Mary vem ver se ele tá bem e fala que ama ele. E aí a Karen descobre que ele traiu ela e vai embora, chorando. Depois que ele ajuda nessa luta do inferno, que ele derrota um monte de gente, uma daquelas crianças que ele ajudava vem até ele e fala assim, Demolidor, Demolidor, você tá chegando num momento muito caótico, tá tudo dando errado, as coisas estão dando merda. E o Matt Murdock é um lixo, ele traiu
a Karen Page. Então a imagem do personagem cai por terra, tal como o Fisk dá um jeito de acabar com aquele escritório que ele tinha criado público, porque como ele não pode ser advogado, né, como o Fisk tirou a licença dele de poder ser advogado, basicamente o Fisk deu um jeito ali, ele encontrou um policial que falou ali, foi ali e acabou com todo o lance que ele tinha feito, e por várias edições o Matt conseguiu ajudar muitas pessoas. Então, quando você chega nesse ponto do momento, da fase como um todo, é um momento que o Demolidor caiu pra merda, ele foi pro lixo, entendeu? Então ele perdeu a Meredith Floyd, ele foi enganado pela Meredith Floyd, ele traiu a Karen Page e ela vai embora, ou seja, ele é culpado porque ele tomou as atitudes que ele tomou. Ele perde o grupinho das crianças ali que confiavam nele, que acreditavam nele como pessoa, e ele perde a parte de poder advogar, sem contar que ele tá sem um amigo dele, Fog Nelson. Ou seja, ele está sozinho. De verdade, ele está sozinho. E aí chegamos na edição 266, em que o personagem vai passar o seu Natal sozinho, em que ele vai passar o seu Natal em um bar. Uma Cerveja com o Diabo foi escrita pela Anne Innocent, co-roteirizado e desenhado pelo John Romita Jr. e arte finalizado por Wal Williamson. A própria Anne Innocent falou que a realidade foi uma inspiração. Ela tinha estragado tanto a vida dela que ela não tinha para onde ir no Natal, então ela entrou num pub e teve um dia memorável com estranhos. A partir disso, você entende para onde o quadrinho vai ir. Porque quando o quadrinho começa, ele vai apresentando várias realidades do Natal. Então, pessoas que estão felizes, pessoas que estão gastando demais, pessoas que estão beijando, mendigos que estão passando frio na rua porque é uma época de neve, é uma época de muito frio. E várias discussões estão acontecendo. Acabamos chegando num bar. Nesse bar está o Demolidor e ele quer beber. É muito interessante porque dentro daquele cenário você tem certos personagens que vão ter certa relevância. Você tem ali uma mulher que ela tá querendo atenção, ela tá procurando alguém, mas ninguém aparece. Você tem dois irmãos discutindo sobre aparecer ou não na ceia da família, na ceia de casa. Um quer ficar mais ali de boa, se divertindo. O outro quer ficar com a família, acha que deve isso pra família como um todo. E você tem um outro cara ali que senta do lado do Matt e ele fala, pô, essa mulher aqui, ela sempre vem pra isso, sabe? Eu mesmo larguei a minha mulher, eu vi que não prestava, que a gente só brigava, então já faz 10 anos que eu tô por aqui junto com esse povo, e você sente que realmente tem uma comunidade ali, sabe? As pessoas se auxiliam, as pessoas passam um ano ali porque não tem onde passar. Então é um bar para essas pessoas perdidas, essas pessoas reclusas, né? Essas pessoas que não têm onde ficar. E aí, curiosamente, chega uma mulher que chama atenção e senta do lado do Matt. E começa a trocar papo com ele. E aí é muito interessante porque na hora que ela senta nesse lugar, tinha um cara que estava sentado ali. E ele saiu. Quando ele volta, ele vê a mulher. Ele vê a mulher, tem uma sombra naquela mulher. Volta pro cara, o cara tá com o rosto branco. É muito interessante porque a gente não sabe se ele viu alguma coisa que a gente não viu ou se ele sentiu, sabe? Se ele sentiu uma aura, ele sentiu uma energia muito ruim, que ele falou, mano, eu não vou nem falar ali, sabe? Eu não vou nem encher o saco. Sabe, é como se você tivesse sentado numa cadeira e você saiu e quando você voltou, tinha um cara super musculoso, gigante naquela cadeira, e você falou, putz, não vou mexer. É como se ele tivesse tido essa sensação, o rosto dele fica branco. E ele vai embora, então ele nem enche o saco da mulher. E aí o Matt começa a conversar com essa mulher. É muito legal porque essa mulher, ela traz um papo muito interessante sobre o fato de que ela traiu um marido dela. Ela traiu alguém e agora ela está naquele momento. Então faz quase um casamento com o Matt. O Matt traiu alguém que ele amava e está naquele momento. É quase como se ela pedisse para ele sentir uma conexão com ele. E aí ela começa a falar algumas coisas bem interessantes sobre, tipo assim, questionamentos, né? No quesito de, qual que você acha pior? Roubar R$1 ou roubar 1 milhão? E aí ele fala, os dois eu acho a mesma coisa, talvez até pior o de R$1. Ou seja, ela tá testando o lado dele sobre como ele pensa sobre as coisas, né? Sobre a realidade como um todo, sobre o certo e errado. Porque aí ela começa a falar sobre a vida de casada e basicamente é como se ela tentasse convencer ele de que tava certo trair, tava certo seguir o caminho ruim. Em determinado momento, durante a edição, tem um homem que acaba esbarrando nela. Quando ele esbarra, ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê um homem totalmente, sabe, nojento. Quase como se um homem falasse assim, mano, não chega perto de mim. O cara se assusta e vai embora. O cara nem chega perto daquele canto, sabe? Porque o cara vê o Demolidor e pensa em chegar mais junto. Quando ele vê, ele vaza.
E é interessante porque quando eu li na primeira vez, eu achei que tinha alguma pessoa ali na frente da mulher e que o cara tinha visto essa pessoa e estranhou e ficou distante. Eu não me liguei de que talvez essa mulher poderia ter se transformado em uma outra pessoa, não pro Demolidor, mas para aquela pessoa, entende? Enfim. E aí tem um momento que a personagem está cada vez mais próxima do herói e ela fala assim: se você trai ou não, se passa dos limites ou não, os atos de uma pessoa podem mesmo fazer a diferença? Você é um herói. Acha que faz a diferença? Acha que com o dedo na balança pode mudar o peso do mal pro outro lado, mesmo que uma fração? E ele fala: eu não sei mais, não sei se faço a diferença. E ela diz: eu acho que é tarde demais pro mundo. A maçã está podre, não dá pra voltar atrás. Então esse é um momento muito forte, onde você vê que o Matt está realmente perdido. Ele sente que por mais que ele possa salvar pessoas, que ele possa fazer o bem, ele está mais errando do que acertando. E o que ele está fazendo de bem não necessariamente está, sabe, entrando numa balança muito legal com o que ele está fazendo de mal. Então mostra esse conflito do personagem e ela sabe onde cutucar nessa ferida. E ao mesmo tempo que ela se aproxima dele. E uma coisa que eu acho muito interessante, tá? O visual dela lembra muito o da Meredith Floyd. Uma ruiva, nariz meio empinado assim, uma personalidade forte, uma mulher que parece meio do mal. E é legal porque em determinado momento ela cita que ela é velha. Tipo, ela fala: eu viajava com meu marido lá nos anos 60. E o Matt fica tipo assim: pô, mano, mas aí você teria que ser velha, você não tem cara de velha, sabe? Então já dá essa noção aí de coisa má. Ela fala: pô, a maçã tá podre, já não tem mais o que salvar no mundo desde que a maçã foi mordida. Então as indicativas aí para com a Bíblia mesmo, né, da cobra que fez a Eva, e aí a Eva trouxe a maçã pro Adão, o Adão foi lá e mordeu. Então indica muito isso. Até se você pensar em paralelos, faz sentido, como se o diabo pudesse ter influenciado a Meredith Floyd para agir com o Adão, Matt Murdock, que o Matt Murdock caiu na tentação e isso acarretou em todo o mal. Então você tem uma conexão até mesmo muito bíblica e forte, o que é muito legal pro Demolidor, que é um personagem religioso e que, mesmo com tantas coisas sendo trabalhadas nessa fase da Innocent, a Innocent não tinha ido tanto pro caminho da religião do personagem. Então esse é o momento que ela cada vez mais começa a mexer com isso. E é interessante porque enquanto isso está acontecendo, aqueles dois irmãos que eu havia comentado, que são o Hector e o Hugo, eles começam a brigar. Eles começam a brigar pelo fato de que um não quer ir pra casa da família, o outro quer ir pra casa da família, o outro acha que o outro tá perdido e que eles têm que se juntar, eles têm que ser juntos, e um tá sempre atrapalhando a vida do outro porque a família é tudo suave e o outro sempre acaba destruindo tudo. E aí, cara, um deles pega uma garrafa quebrada, ataca o outro, machuca. As pessoas começam a ver, as pessoas começam a falar: meu Deus, alguém salva ele, dá pra salvar, ainda dá tempo, façam alguma coisa. E o Matt simplesmente se deixa cair pela tentação da maçã e beija essa mulher. Ele beija a mulher enquanto que aquilo está acontecendo. Quando ele para de beijar, o fato das pessoas todas estarem distraídas por conta do que está acontecendo, tem muita coisa ali na mesa do bar, muito dinheiro solto. E a mulher vai lá e fala pro Matt: pô, pega esse dinheiro, pega essas coisas pra você, é honrado roubar, você merece. E aí ele começa a se questionar: por que você tá me perguntando essas coisas? Por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá me testando? Até que ele começa a se tocar a idade, o fato de que tem alguma coisa acontecendo, que ele tá sendo seduzido, que ele tá sendo distraído. E aí, parceiro, quando você vira a página, nos é revelado que a mulher é um Mephisto, a mulher é o demônio, o diabo encarnado mexendo com o Matt. E aí as pessoas passam do lado do Demolidor e falam: pô, Demolidor, você tava aí e você ficou preferindo beijar essa mulher em vez de salvar aquele cara que precisava de ajuda. Cara, nessa hora você fica chocado, sabe? Você fala: meu Deus, o que o Matt fez? Como é que isso aconteceu? Como é que o Matt realmente ele não ouviu? Logo ele, que é o cara que mais, sabe, presta atenção nas coisas, tem aquele sentido de radar absurdo. Então mostra o quanto ele estava realmente sendo seduzido por isso. E aí é legal porque o Mephisto como um todo vai lá e fala do tipo assim: pô, a maçã tá podre, você mordeu a maçã, ou seja, você caiu na minha tentação, você caiu tanto na minha tentação agora quanto você caiu com a Meredith Floyd. E aí lembra que eu tinha falado pra vocês daquele momento onde o Wilson Fisk falou que controlava a Meredith Floyd falou que não, e que ela estava sendo controlada por ele, e aí mostra um ser bizarro atrás dela? Era o Mephisto, entendeu? O Mephisto tava manipulando, tava mexendo com o Wilson Fisk, tava meio que trabalhando com isso. Não é que ele tava manipulando, tipo assim: nossa, estou usando você como se fosse o meu brinquedo. Mas sendo tipo assim: pô, preciso de alguém ruim para mexer com esse herói que eu quero bagunçar a vida dele.
vou usar esse cara aqui que já tá no caminho, só que meio que ajudar no caminho dele, sabe? Eu vou ajudar o caminho desse vilão, entendeu? Porque eu conheço o coração ruim dele, tal como ele usa a Mertifoid, e aí agora cai pra cima do Matt como um todo. E é legal porque ele não só fala da maçã, mas ele fala, pô, irmãos matando irmãos. E aí nessa hora eu falei, caraca, mano, porque aí na Bíblia você tem o Caim e Abel, né, que foi a primeira morte de todas, onde os irmãos se mataram, e você tem no meio daquele bar dois irmãos se matando. Então você tem toda uma conexão bíblica rolando naquele momento, e literalmente o Mephisto falando que ele quer usar o Matt, que ele quer entender mais o Matt, porque ele percebe que o Matt ele está num conflito, ele sabe que o Matt está tentando se segurar, que o Matt está tentando ficar do bem, quando na real a tentação do mal é maior e que ele sabe que em algum momento o Matt vai cair pro lado dele. Só que ele vai esperar esse momento, ele não vai fazer isso agora. Mas é muito legal porque nesse momento do quadrinho tudo vira, bicho pega fogo, assim, as coisas começam a culminar e você pensa, meu Deus, aquele bar tá sendo destruído, mas na real não tá sendo uma ilusão, é tudo meio que na cabeça do Matt. Entretanto, o Mephisto joga o Matt e você vê o Matt caindo do prédio, assim, do nada, tá ligado? Tipo assim, o bar ele tava no primeiro andar. Então, realmente, meio que é uma coisa metafísica, né? Aconteceu e não aconteceu. As pessoas não viram, mas o Matt viu. O Matt cai numa velocidade absurda no chão e fica ali caído. E do nada aparecem duas pessoas. Duas pessoas que a gente havia visto no bar, não viram como o Matt foi parar ali, mas elas vão lá e ajudam o Matt. Esse é um momento muito bonito, é um momento de esperança, é um momento em que o quadrinho está literalmente mostrando pro Matt, pro Demolidor e pra gente de que ainda existe o bem na humanidade. Porque quando você começa o quadrinho, você vê tanta coisa ruim acontecendo, você vê uma pessoa falando mal da outra, os irmãos brigando, pessoas sendo ciumentas, fofocando sobre as outras, tudo isso, sabe, vai piorando a situação de uma fé na humanidade, de uma fé no bem. E aí você tem esse momento onde duas pessoas estavam naquele bar, jogam a mão assim pra ele e falam, Matt, Demolidor, levante com a gente, vamos lá em um outro canto tomar um café, tomar um, sabe, comer um pão pra gente ficar bem nesse Natal, porque ninguém merece passar o Natal sozinho. Então você tem um momento de humanidade. São estranhos estendendo a mão. Esse é o verdadeiro espírito do feriado. É uma mensagem que muitas vezes se perde na pressa de comprar mais presentes ou colocar mais decorações. Enquanto muitas pessoas na época do Natal estão preocupadas com presentes, estão preocupadas com coisas banais, você tem uma mensagem principal dessa época que envolve o nascimento de Jesus e muitas pessoas esquecem disso, muitas pessoas nem ligam para isso. E você tem aqui, nesse momento do quadrinho, a relevância disso, uma parte bíblica para essa história, sabe? Um fator onde você fala sobre do porquê que Jesus nasceu, lutou pelo perdão, lutou, sabe, pela bondade, porque acredita nas pessoas. E aí você tem esse final onde as pessoas são confiáveis, onde você pode realmente ter fé na humanidade, sabe, ter um lapso de esperança. E você colocar o demônio, o diabo, tentando uma pessoa do bem, uma pessoa que acredita no bem, para trazer ela para o seu lado, na época, no dia que basicamente Jesus nasceu, onde Deus mandou o seu filho para que salvasse as pessoas, e aí o diabo tentando manipular uma pessoa que faz o bem, é muito, muito legal. Não à toa, o Mephisto até brinca com o fato de que ele usa o uniforme de diabo, ou seja, ele está cada vez mais próximo dele, ele tem um ego que leva a ele. Então, ele está tentando esse personagem, ele tenta de várias formas, como por exemplo, ele não só tenta no quesito da maçã, que leva ao beijo, mas também no quesito do dinheiro, tal como o próprio diabo tentou Jesus naqueles 40 dias em relação à fome, em relação ao dinheiro, em relação a dar alguma coisa, e Jesus recusou. Então, você tem uma ação muito bíblica dentro do quadrinho e que dá essa virada para o personagem do Demolidor como um todo, né? E enfim, foi uma edição que por mim me chamou muita atenção, achei do caramba, achei incrível o modo como eles trouxeram o Mephisto, o personagem como um todo, como não ficou uma coisa muito irreal, sabe? Você fala, nossa, meu Deus, uma coisa do inferno para uma edição, sabe, de um personagem que é super urbano. Cara, incrivelmente é totalmente normal, tranquilo, você lê numa boa, você não sente isso, sabe, essa coisa que quebra bastante, e que por mim eu senti na fase do Chibs Zdarsky, que é o final dela, com o Demolidor indo pro inferno, sabe, aqui não, aqui isso não acontece. E aí você tem as edições posteriores dessa fase, que é o Demolidor tentando se encontrar. Ele percebe que ele errou, ele percebe que ele fez merda, mas ele vai tentar continuar fazendo o bem, só que tentando também não criar laços. Então várias edições você vai vendo ele ajudando as pessoas, ele não conseguindo deixar
de ser esse bom samaritano, mas ao mesmo tempo ele não quer fazer amizade, ele não quer criar laços como um todo, o que torna ele uma pessoa muito fria. Então as pessoas ficam se questionando sobre quem é esse cara, o que é que ele faz, porque isso eu não digo só o Demolidor, mas também o próprio Matt Murdock, sabe? Ele tá por aí andando de óculos, viajando, pegando ônibus, então ele não tá parando mais quieto, mas todo lugar que ele para, que encontra uma situação perigosa, ele vai lá e ajuda. E aí chega um momento em que ele ajuda um cara que faz parte de uma coisa totalmente ilegal, mas que o Matt fala, não, esse não é o meu problema, isso não é uma coisa que eu tenho que ajudar agora, mas vou seguir pra essa fazenda porque ele indicou aqui essa garota, não sei o que, e aí ele conhece a Brand, que é filha desse cara. A Brand quer acabar com os negócios do pai, que é, enfim, esse cara que eu estava citando. E aí você descobre que esse cara criou uma garota para ser a garota perfeita, a garota para basicamente fazer tudo que o homem gosta, tudo que o homem quer. E aí o quadrinho aproveita para discutir sobre feminismo, sobre masculinidade tóxica como um todo, e traz essa personagem que lembra muito a Karen Page, incrivelmente, mas o Matt é cego, então isso não vai influenciar muito nas ações dele. E enfim, enquanto isso, depois dessas edições que aconteceram, né, com o lance do Natal e da Merit Floyd, o Mephisto é mostrado criando um filho, o Coração Negro, quase como se ele estivesse criando o seu Jesus para tentar a humanidade, mas principalmente ele quer chegar num cara principal, que nós sabemos que é o Demolidor. Então esse Coração Negro vai conhecendo o mundo e vai, ao mesmo tempo que se adequando ao mundo, ele vai também entendendo que, pô, ele pode ser maior, ele pode ter poder, ele pode querer depois acabar com o pai dele. Então é legal porque é um ser criado pelo Mephisto. O Mephisto foi aquele anjo que se voltou contra o pai e caiu pro mal e acabou na merda. Então você tem esse filho que acaba querendo se voltar pro Mephisto, e o Mephisto, tipo, como você pôde? Eu sou muito mais poderoso que você, não sei o que. Então tem esse fato, tal como ele tá querendo falar assim, mano, testa as pessoas, mexe com o ego delas. E aí você vai vendo muito disso com o Demolidor. Você vai vendo que o Demolidor, ele não tá tendo empatia pelas pessoas, ele não tá tendo compaixão. Então você sente que alguma coisa no personagem realmente mudou. Por que ele tá agindo desse modo, sabe? E aí você tem essa quebra, você tem esse momento onde o Mephisto realmente chega com tudo, porque o Coração Negro, que é o filho, se volta contra ele, ele mata o filho, e ele fala, não quer saber, agora acabou. Mano, abriu o chão. E aí nessa hora, tava acontecendo todo um arco ali envolvendo os Inumanos, que estavam procurando o filho do Raio Negro, então eu não vou explicar tanto isso, mas enfim, dois personagens ali da família do Inumanos caem junto com essa mulher, e a garota, que o nome dela é... Ela não tem um nome na real, né? Ele chama ela de número 9, acho que é isso, é o número 9, é o projeto 9, né? Por assim dizer, ela não tem um nome de verdade. E todo mundo cai pro inferno junto com o Demolidor. O que eu acho extremamente positivo nessa fase como um todo, e eu vou conectar com toda a história que eu tô comentando, é como a Anne Innocent, ela consegue conectar eventos da Marvel que estavam acontecendo dentro da sua história de um modo que não atrapalhe o que ela estava fazendo, de um modo que não pareça um filler, de que você fala, nossa, meu Deus, a corporação Marvel pediu para ela inserir essa história, pediu para conectar só para fazer sucesso aquilo lá que ela estava fazendo e tudo mais. E sim, de certo modo isso aconteceu, mas não fica parecendo isso, fica uma coisa totalmente orgânica, porque você vê exatamente o Matt Murdock enfrentando ali bichos, demônios, e ele não está lutando só contra aqueles demônios externamente, ele está lutando contra aqueles demônios internamente, sabe? Até o momento que eles vão embora, é o momento que isso meio que passa pra ele. E aí, você tem o arco, não só dos Inumanos que estão acontecendo, e eles dão um jeito de conectar com essa parte do inferno, que leva para o inferno, mas durante essa fase com a número 9, você tem ali uma época da Marvel onde eles estavam pegando vilões de certos heróis e colocando para outros vilões. E aí, do nada, o Doutor Destino e o Ultron se tornam inimigos do Demolidor. Só que acaba conectando completamente, porque o Ultron, ele acaba meio que tendo uma memória que conecta com todos os outros Ultrons que já existiram. E aí, quando ele conhece a número 9, eles acabam se entendendo, porque ambos foram criados pelo ser humano com um propósito, mas eles não estão entendendo mais esse propósito, eles acham que eles têm que seguir um outro caminho, mas eles não sabem como, então eles entram em conflito. E aí, toda a história que segue a partir disso é muito interessante, só que ela não vai muito pra frente porque o Ultron acaba morrendo, porque naquele momento que eles estavam acabando de desconectar, outra pessoa chega e vai lá, mata, derrota e fala, não, pelo amor de Deus, acaba com essa patifaria. Só que o Ultron tava indo pra um caminho que era muito interessante, sabe? E aí, enfim, fecha. Mas é muito legal isso, como a Innocent, ela tem essa capacidade. E aí uma coisa que eu acho extremamente
incrível é porque nesse arco do inferno você não tem um combate de verdade contra o Mephisto, você não tem uma luta de um herói contra um demônio, você tem a perseverança, aquela energia dentro de você que emana para você querer lutar, para você querer vencer, para você querer sair dessa. Então, independente dos seus erros, independente da culpa, independente dos erros que você cometeu, do que é que você fez, você quer tentar melhorar, você quer tentar vencer, você quer tentar sair dessa. Então, tanto o Demolidor, contra a mulher que ele conheceu, contra a número 9, quanto os Inumanos, caem em partes diferentes do inferno com tentações diferentes e cada um entende um modo de como vencer aquilo, de como passar por aquilo, onde o Demolidor principalmente percebe que ele tá lutando com um monte de gente, ele tá acabando com um monte de gente e ele percebe que eles só estão atacando porque ele tá lutando, ou seja, ele tá deixando a ânsia dele de gostar de lutar vencer, o que pode acarretar em uma luta basicamente, eu ia falar imortal, não é imortal, infinita, sabe? Uma luta que nunca vai acabar, porque é basicamente a luta que ele tem na Terra e ele quer continuar aqui. Por quê? Por que você precisa continuar lutando tanto assim, sabe? E aí, quando ele decide parar, os bichos param. Então, cara, é um momento muito legal. Do nada surge o surfista prateado salva o Demolidor, mas esse não é o principal. O ponto principal é a luta interna para finalmente recuperar aquela força interior que a Merit Floyd eliminou em Manhattan. Innocent está mais interessada na psicologia da situação. O tipo de história que ela quer contar não é uma batalha gigante entre um herói e o capeta. É sobre o conflito emocional, não o combate físico. Quando chega a hora, o Demolidor simplesmente se vira e guia seus companheiros para a liberdade. Trata-se de um conjunto fascinante de questões que mostram Innocent em seu momento mais aguçado. E você pensa que parou por aí? Parou nada. Quando o Demolidor volta para a Terra, o Mephisto deu um jeito de acabar com a mentalidade dele, que ele não se lembra de mais nada, ele não lembra quem é que ele é, ele pensa que o nome dele é Jack Murdock, que é o nome do pai dele, e aí ele usa o uniforme de Demolidor, mas ele não sabe bem porquê, ele perde esse uniforme, o mercenário encontra o uniforme, o mercenário acaba usando o uniforme, se tornando o Demolidor, agindo para o bem, mas depois, enfim, por conta do Fisk, entendendo que ele tem que agir pelo mal para acabar com a imagem que o Demolidor tinha, ou seja, até a imagem do herói, que era a única coisa que tinha que sobrado, que por mais que algumas crianças tivessem perdido a imagem legal do Matt Murdock, as pessoas não tinham perdido ainda a imagem legal do Demolidor. O mercenário vai lá, acaba com a imagem do Demolidor, começa a roubar as pessoas, matar algumas pessoas, mexer com os pobres, e o Demolidor tá tentando ainda lembrar quem é que ele só lembra quando ele sonha. Então quando ele sonha é como se Deus, ou até mesmo uma coisa que o Mephisto não tem acesso, é onde ele pode encontrar o Stick, a Elektra, o Tentáculo, sabe? Toda essa parte que envolve muito do passado dele, né? E que dá um ar ali de fanservice, mas que principalmente mostra muito do personagem ainda querendo lutar. Principalmente quando em um ensinamento ali do Stick, o Stick fala, pô, esse é o momento aqui em que você tem que entender se você vai lutar pra matar ou se você vai lutar por compaixão, com bondade. E a Elektra vaza nessa hora e o Matt continua, eu quero fazer isso, sabe? Então, pô, esse é um momento muito legal. Tá aí, aliás, uma referência que a série do Demolidor fez em sua terceira temporada, né, do mercenário usar o uniforme do Demolidor para o mal, acontece aqui na fase da Anne Innocent. E aí quando o Matt relembra, é exatamente por conta do Ben Urich, porque o Ben Urich fala, pô, eu não acredito que o Demolidor tá agindo desse jeito, eu não acredito que ninguém tá fazendo nada, que ninguém, sabe, que tá todo mundo acreditando que o Demolidor é desse jeito, sabe, eu conheço o Matt Murdock, eu conheço o Demolidor, e aí quando ele encontra o Matt, ele fala, Matt, que Jack Murdock, parça, você é o Matt Murdock, e aí dá o estalo ali, o Demolidor começa a ir atrás, ele não lembra tudo de uma vez, mas ele vai lembrando conforme ele vai se tocando do que é que ele tem que fazer, de como é que ele tem que agir, é do caramba, mostra muito como o Mephisto deixou uma consequência pro Matt, mas como o Matt ainda assim ele conseguiu se reerguer, ele conseguiu ainda voltar para esse caminho de querer fazer o bem, de querer lutar pelo bem. Quando ele pega o mercenário na porrada, é muito legal porque ele mexe com a cabeça do mercenário, ele fala, pô, você tava aí usando meu uniforme porque você gostava de mim, porque você tem inveja de mim, e aí o mercenário acaba se caindo, não, porque eu quero fazer o bem, e o Matt, não, você não quer fazer o bem, e aí ele começa a mexer com o psicológico, basicamente os dois ali, se destrói, mas o Matt acaba conseguindo derrotando e recupera o seu uniforme. Gente, vocês têm ideia, o Demolidor usou o uniforme do mercenário pra acabar com o mercenário que tava usando o uniforme do Demolidor. Enfim, é uma situação do caramboles e, de certo modo, até termina com o Fisk ficando pé da vida, sabe? Porque ele fala, caraca, não é possível que esse cara voltou, que esse cara tá aí de volta. E aí a fase termina com o Demolidor de volta, com o Demolidor recuperando uma coisa, porque ele fala assim, tá, agora eu tenho que me acertar com as pessoas. Ele não termina com ele indo atrás da Karen,
termina ele indo atrás do Fog, que em umas 2 edições ali mostrou que estava tentando recuperar a licença do Matt, né? Em uma parte da fase ele encontra o Matt, ele fica triste, ele percebe que ele caiu pro caminho de merda, que ele tá trabalhando pro Fisk, e aí ele vai e tenta melhorar isso e traz a licença de advogar pro Matt de volta. Os dois se olham, tem uma cena extremamente bonita ali e fecha. Sem contar que aí tem uma edição pós bem pequenininha assim do Natal, onde basicamente um brinquedo acompanha o Matt como todo. É um pouquinho bizarro, mas mostra muito do Matt como esse herói, né? Esse cara que você não consegue entender direito, que você não consegue reconhecer direito, mas você entende que ele é do bem. Você percebe que ele quer fazer o bem e que ele está aí sempre para ajudar. O que intercala com aquela edição onde, né, foi uma bosta pro personagem e que até se você pegar outras edições que haviam tido da Innocent na época do Natal, era sempre o Matt ajudando as pessoas, conseguindo lidar com uma situação, tirando as pessoas de ir pro caminho do mal. E aí teve aquele momento catártico, que foi o que eu abordei nesse vídeo. E depois você tem aí esse final mostrando que ele voltou a fazer o bem e está tentando recuperar o seu nome nessa cidade. Sendo assim, o trabalho da Innocent acaba sendo impressionante, pois mesmo não tendo uma trama que mova todas as edições, cada assunto abordado por número é feito de modo suave, sem pressa, conseguindo ser compreensível o suficiente para já estar preso por ela no meio e impactado ao final. E isso é preciso dizer. Absurdo como o final de cada edição conseguia a proeza de ser pesado de um jeito diferente, de você parar e soltar um caraca. Muito disso vem pela crítica que a autora não apresenta receio de propagar com seu herói, indo do modo que o governo trata quem volta da guerra, para a inspiração perigosa de um vigilante, e fechando com o jornal fazendo o papel de abutre em busca de sucesso, sem se importar com as pessoas que fazem parte de sua história, suas motivações. Isso tudo só no primeiro volume. Nos próximos, vai encontrar críticas ao capitalismo, à masculinidade, ao assédio, ao racismo, aos tipos de abusos que podem ocorrer e tratar tanto do feminismo quanto do veganismo de um modo extremamente adequado, já que nunca fica determinado o que é certo e errado. Veja bem, é óbvio que a autora não gosta de algumas coisas e ela quer discutir sobre aquilo, mas ela não desumaniza os personagens, não torna o outro lado cruel. Ela te faz repensar sobre os temas, as situações que aborda, de modo que você possa definir o que é certo, mas também enxergue o cinza. Não há respostas fáceis, e é mérito da autora nunca fingir que há, o que acaba tornando uma fase adulta, complexa, que pode não agradar os mais novos ou os que acham que quadrinho de super-herói não pode falar sobre política, mas também acaba funcionando para qualquer leitor, independente de que lado ou opinião represente. Destacando um parágrafo aqui de um assunto abordado no site CBR, do qual concordo 100% em que ele aborda o lado político da fase de Innocent, feminismo, capitalismo e veganismo aparecem em toda a série Demolidor de Innocent. Mas, a cada tópico, Innocent conecta cada ideia às esperanças e sonhos de seus personagens. A rejeição de histórias com temática política cria um mundo ficcional neutro, desprovido de personagens que falam como humanos de verdade. Pessoas reais falam sobre seus valores. E sim, estes também incluem valores políticos. Demolidor de Innocent honra essa realidade e entrelaça as experiências de seus personagens em suas histórias. Embora os valores políticos possam mudar com o tempo, uma narrativa eficaz não muda. O trabalho de Innocent coloca política e heroísmo em pé de igualdade, provando que boas histórias podem educar e entreter. Eu precisava fazer esse copia e cola aqui porque ele define muito bem o que eu senti e eu não poderia colocar em palavras melhores. O trabalho de John Romita Jr. nessa fase é um dos melhores de sua carreira, se não for o melhor, pois ele entende muito bem o lado cru, rabiscado e frio desse universo, passando uma personalidade autoral prazerosa de se acompanhar em combates e na parte aterrorizante envolvendo momentos tenebrosos dos personagens, ou principalmente o redesenho que faz de Mephisto o que o torna incrivelmente assustador. O modo como ele consegue colocar lado a lado a parte mundana e o metafísico é o que torna tudo mais atraente. Ainda que existam muitos elogios para a fase, não é uma fase perfeita. Há poucas criações que vão ser reutilizadas no futuro e muito do que foi feito se baseou no que já existia. Me incomoda mais que, mesmo havendo tantas aventuras fechadas numa mesma edição, certas coisas ficaram soltas de um jeito que eu esperava um retorno, como para onde a Karen foi, o que aconteceu com a número 9, como vai ficar o garoto que se esconde no porão com medo da Segunda Guerra Mundial, para onde foram as crianças do bairro. E como se concluiu a Tifoide como um todo, sabe? Quem ela é como um todo? Isso vai ficar para outro escritor mesmo? Sem contar
as raras edições que levaram o personagem a esbarrar com um dente de sabre ou um vilão extremamente esquisito que não dava em muita coisa. Sei que fases têm seus arcos que se concluem, mas me incomodou como o primeiro mais forte envolvendo a Mary acabou dando em muita merda e ficando meio largado depois. Dito isso, eu sei que dentro do universo do Demolidor é muito famoso esse lance de que os autores sempre deixam um problema para o outro resolver. Então, tal como a cidade não confiando no Matt e o próximo escritor depois da Innocent vai ter que resolver isso, a Innocent ainda deixou algumas pontas soltas aí com Merit Floyd, Karen Page para serem resolvidos posteriormente, né? Não tira o fato de que ela escreveu algo incrível, de que ela fez uma fase maravilhosa, de que ela fecha assim determinados arcos, sabe? A Merit Floyd ali mostra bonitinho de ir embora, o que ela quer fazer a partir de agora. Você tem outros personagens ali bem resolvidos com suas ideias. Porém, por exemplo, a número 9 nunca voltou nos Quadrinhos do Demolidor. E eu achei ela uma personagem tão legal, que podia ser tão bem trabalhada, mas simplesmente esqueceram ela no limbo e ficam trazendo aí o irmão do Matt. Nossa, aquilo é bizarro, mano. Mas enfim, é uma fase que realmente vale muito a pena. E ainda que outros ilustradores tenham aparecido fazendo um ótimo trabalho, nenhum realmente marca tanto quanto o Romita Jr., que perdura mais tempo e junto com a Innocent deixa uma marca adicionando suas próprias vozes ao personagem. O resultado como um todo pode ter suas falhas, mas estas são facilmente superadas pelos seus pontos fortes. E aqui vou deixar para vocês as melhores edições dessa fase para mim, caso vocês queiram ler elas separadamente, ou caso quando vocês estiverem lendo, vocês falam, nossa, foi essa edição que ele falou, nossa, foi essa edição que ele falou, incluindo, obviamente, a edição que eu quis abordar mais nesse vídeo, que foi a edição 266. Gente, esse vídeo já ficou muito longo, mas eu adorei falar sobre Demolidor, pô, meio que fez valer aí, fazer uma leitura de uma fase completa do personagem com a Innocent. É minha segunda fase favorita do personagem, depois da do Frank Miller, é realmente incrível, eu gostei muito de como ela abordou tantos temas, e eu acho que esse vídeo deixou muito claro do porquê que eu gostei tanto dela, e claramente deixou claro qual que é a minha edição favorita dessa fase. Deixem nos comentários aí o que é que vocês acham dessa fase, o que é que vocês acharam dessa história do Demolidor como um todo, se vocês ficaram intrigados, interessados, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, e se vocês querem mais disso aqui no canal. Não esquece do like, compartilha aí pra quem você conhece que gosta do Demolidor, e a gente se vê em um outro vídeo deste canal sobre quadrinhos, séries, filmes e por aí vai, porque aqui não falta nada. Valeu, falou!